Ele acreditou que estava fazendo o correto. Mediu as palavras. Calculou as consequências. Não levantou a voz. Não fez promessas vazias. Não pediu mais do que podia oferecer. A proposta foi justa, irrepreensível aos olhos de todos. Mas algumas decisões, quando feitas com excesso de razão, não concedem o direito de arrependimento. E foi apenas depois que tudo estava dito, que o barão percebeu que havia perdido algo que não poderia reivindicar de volta. A proposta que parecia certa. O barão sempre acreditara que as decisões mais importantes da vida não deveriam ser tomadas sob o impulso da emoção. Desde jovem, aprendera a desconfiar do entusiasmo excessivo e a respeitar o tempo como aliado da razão. Para ele, o mundo era regido por acordos silenciosos, compromissos bem formulados e escolhas feitas com serenidade, nunca com pressa. Naquela manhã, enquanto permanecia de pé no gabinete, as mãos cruzadas às costas, sentia-se confortável dentro dessa lógica. A luz entrava lateralmente pela janela alta, tocando de leve os livros alinhados nas estantes e a madeira polida da escrivaninha. Tudo ali falava de permanência, de ordem, de decisões que resistiam ao tempo. Ele respirou fundo, como alguém que se prepara não para um confronto, mas para um gesto necessário. A proposta que fizera dias antes não nascera de arrogância nem de frieza. Pelo contrário, fora pensada com cuidado, ponderada em cada detalhe. Considerara as expectativas da família, o peso do nome que carregava, as convenções sociais que não podiam ser ignoradas. Em sua mente, tratava-se da escolha correta, não apenas aceitável, mas justa. Ele não se iludia, achando que toda decisão correta era fácil. Sabia que escolhas bem fundamentadas, muitas vezes, exigiam renúncias silenciosas. Ainda assim, acreditava que o tempo, esse juiz discreto, acabaria confirmando sua lucidez. Sempre confirmava. Recordava-se com clareza do momento em que expusera sua proposta. Não fora um discurso longo, tampouco carregado de promessas vazias. Usara palavras simples, diretas, quase formais demais para quem observasse de fora. Mas era assim que ele compreendia o respeito. Não exagerar, não pressionar, não dramatizar. Enquanto falava, mantivera o olhar firme, porém sereno. Não buscara convencer pelo encanto, mas pela lógica. Em sua visão, aquilo demonstrava maturidade. Acreditava que oferecer estabilidade, previsibilidade e segurança era uma forma legítima, talvez a mais honesta, de cuidado. O silêncio que se seguiu à proposta não o inquietou de imediato. Pelo contrário, interpretou-o como reflexão. Sempre acreditara que o silêncio era um sinal de inteligência, não de recusa. Pessoas sensatas pensam antes de responder. Ele próprio fazia isso. Nos dias que vieram depois, o barão manteve sua rotina. Recebeu visitas, assinou documentos, caminhou pelos corredores da casa com a mesma postura firme de sempre. Não demonstrava ansiedade, nem sentia necessidade de retomar o assunto. Para ele, a proposta já estava feita. O resto pertencia ao tempo. Havia, no entanto, pequenas mudanças que ele preferiu não nomear. Um olhar que não se prolongava como antes. Uma resposta curta demais para quem costumava falar com suavidade. Gestos educados, mas ligeiramente distantes. O barão percebeu, mas escolheu interpretar tudo como natural. Mudanças acontecem quando decisões importantes estão em curso. Ele se orgulhava de não ser um homem dominado pela urgência. Esperar sempre lhe parecera um sinal de força, e naquele momento, esperar era também uma forma de reafirmar sua convicção. Se a proposta era correta, não precisava ser defendida repetidas vezes. À noite, sentado sozinho no gabinete, voltou a pensar na escolha que fizera. Não encontrou falhas evidentes. Não havia imposição. Não havia injustiça. Tudo seguira o que considerava razoável. Talvez, pensou, o mundo estivesse apenas se reorganizando em torno daquela nova realidade. O barão não sabia, e não poderia saber, que, ao formular sua proposta com tanta precisão, havia deixado algo essencial de fora. Não por descuido, mas por convicção. Ele acreditava que certas coisas não precisavam ser ditas,
que o essencial se acomodaria com o tempo. E foi exatamente essa confiança tranquila, quase irrepreensível, que selou o primeiro limite invisível. Um limite que não foi imposto por ninguém, mas aceito no instante em que a proposta, correta em todos os aspectos, foi apresentada como definitiva. Naquele momento, ainda havia caminhos possíveis. Ainda havia espaço para revisões silenciosas, para gestos que não constavam em acordos formais. Mas o barão, fiel à sua maneira de ver o mundo, não percebeu que algumas decisões, quando feitas da forma certa, já começam a fechar portas, sem ruído, sem aviso. Ele acreditava estar iniciando um novo capítulo, sem perceber que, para alguém, aquela proposta soara como um ponto final. O que muda sem ser anunciado. O barão começou a perceber que a proposta não permanecera onde ele a deixara, não como assunto comentado, não como decisão discutida, mas como algo que alterara de forma quase imperceptível o modo como as coisas aconteciam ao seu redor. Nada fora negado abertamente, nada fora recusado com palavras. Ainda assim, havia uma mudança no ar, sutil demais para ser nomeada, clara demais para ser ignorada. Os encontros tornaram-se mais breves, as conversas mais cuidadosas, e o espaço que antes parecia confortável passou a carregar uma reserva que não existia. O barão atribuía isso ao período natural de adaptação. Era assim que funcionavam as decisões importantes, exigiam tempo para serem assimiladas. Pessoas sensatas não reagiam de imediato. Ele conhecia bem esse processo. Mas havia algo diferente. Antes, o silêncio entre eles era um silêncio compartilhado. Agora, tornara-se um intervalo preenchido por cautela. Ele notou que as perguntas passaram a ser respondidas com precisão excessiva, que os comentários evitavam qualquer margem de interpretação, que os gestos permaneciam corretos, porém medidos. Tudo estava no lugar. E, paradoxalmente, isso o inquietava, porque o barão sempre soubera distinguir formalidade de proximidade, e aquela proximidade havia recuado um passo. Não se tratava de frieza, tratava-se de encerramento. Ela continuava presente nos compromissos esperados, cumpria as convenções, mantinha a postura que se esperava de alguém em sua posição. Mas algo essencial não acompanhava mais esses gestos. O barão percebeu isso num detalhe pequeno demais para ser comentado. O modo como ela já não aguardava o momento certo para falar. Antes havia pausas, olhares que buscavam permissão. Agora, as palavras vinham prontas, sem expectativa de acolhimento. Ele interpretou aquilo como maturidade. Pensou que ela estivesse apenas aceitando a nova configuração com naturalidade. Afinal, a proposta fora feita de maneira clara. Não havia ambiguidades. O que ele não percebeu era que, ao eliminar as ambiguidades, eliminara também o espaço para reconsideração. Os dias seguiram. O barão manteve sua postura firme, acreditando que não havia motivo para revisitar o que já fora dito. Voltar atrás, em sua lógica, seria sinal de insegurança. E insegurança nunca fora algo que ele se permitira demonstrar. Havia orgulho nisso, mas também fidelidade a si mesmo. Ele acreditava que sustentar uma decisão era tão importante quanto tomá-la, e que reabrir acordos bem formulados poderia gerar instabilidade desnecessária. Ainda assim, em alguns momentos solitários, uma inquietação surgia. Não era arrependimento, era desconforto, uma sensação vaga de que algo havia sido concluído cedo demais. Certa noite, enquanto observava a casa em silêncio, o barão tentou recordar exatamente o tom de voz que usara ao apresentar a proposta. Não se lembrava de rigidez, lembrava-se de clareza, e clareza para ele sempre fora virtude. Mas começava a suspeitar que para ela aquela clareza soara como limite. Não limite negociável, limite final. Ele notou que ela já não trazia temas novos às conversas. Falava do que era necessário, nunca do que poderia abrir outras possibilidades. O barão compreendeu, então, que havia algo profundamente definitivo em propostas feitas sem margem de erro. Elas não deixam espaço para o outro escolher como responder, apenas onde se posicionar diante do que foi oferecido. E ela escolhera posicionar-se com dignidade,
Não houve confronto. Não houve questionamento. A aceitação veio como um gesto silencioso, não de concordância plena, mas de encerramento. O barão ainda não tinha palavras para isso, mas sentia. Sentia que a proposta, correta em todos os aspectos, havia sido compreendida como um acordo que não comportava revisão. E acordos assim não pedem aprofundamento, pedem distância respeitosa. Ele percebeu que já não havia expectativa nos encontros, apenas cumprimento. O tempo que ele acreditara ser aliado começava a cumprir um papel diferente, o de consolidar aquilo que fora decidido sem retorno explícito. Ainda não era perda, mas já não era começo. O barão manteve-se fiel à sua decisão, acreditando que a inquietação passaria, que tudo se acomodaria, que o desconforto era apenas o preço natural da mudança. Não sabia ainda que aquela sensação não era transição. Era o aviso silencioso de que, ao fazer a proposta correta, havia também estabelecido um ponto além do qual não seria possível voltar sem romper algo essencial. E o que se rompe, mesmo sem barulho, não se recompõe com facilidade. O instante em que não há retorno. O barão não soube apontar o momento exato em que a certeza se formou. Não houve frase reveladora, não houve despedida clara. Foi uma soma de ausências. A primeira delas foi a expectativa. Ele percebeu que já não aguardava mais reações. Não esperava um comentário tardio, uma mudança de tom, um gesto que indicasse hesitação. A proposta havia sido assimilada por completo, e aquilo que é assimilado deixa de estar em aberto. Essa constatação veio num dia comum, quase irrelevante. Um encontro breve, marcado apenas para tratar de assuntos práticos. Tudo ocorreu com correção. As palavras foram suficientes, os silêncios respeitados. Mas, ao final, o barão sentiu algo diferente. Não era frustração, era exclusão. Pela primeira vez teve a impressão clara de que não fazia mais parte do espaço íntimo das decisões dela. Não porque fosse indesejado, mas porque já não era necessário. Ela havia se organizado em torno do que fora proposto, e organizara também seus limites. O barão percebeu que sua presença já não alterava o curso das coisas. Antes, bastava um olhar mais atento para que algo mudasse no ambiente. Agora, tudo permanecia exatamente como estava. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. Não por vaidade, mas porque sempre acreditara que decisões corretas aproximavam as pessoas. Naquela noite, sozinho no gabinete, tentou analisar a situação com a frieza que sempre o acompanhara. Repassou mentalmente cada palavra da proposta, cada justificativa, cada razão que o levara àquela escolha. Tudo ainda lhe parecia lógico. E, no entanto, algo escapara. Ele compreendeu com um peso discreto no peito que havia tratado aquela proposta como um ponto de partida, enquanto ela a recebera como um encerramento honroso. Não houvera rejeição. Houvera aceitação definitiva. Aceitar, naquele caso, não significara concordar plenamente. Significara reconhecer que não haveria mais espaço para diálogo. O barão entendeu, então, que o erro não estivera no conteúdo da proposta, mas na forma como fora apresentada, fechada, precisa, sem brechas. Ao oferecer algo completo demais, não deixara margem para crescimento. Ao ser correto demais, fora conclusivo. Ele pensou em voltar ao assunto, em retomar a conversa sob outro ângulo, mas, pela primeira vez, hesitou. Não por orgulho, por respeito. Havia algo na postura dela que deixava claro. Qualquer tentativa de revisão seria interpretada como instabilidade. E ele nunca fora um homem instável. O barão percebeu que, se falasse agora, não estaria abrindo um diálogo, estaria desfazendo um acordo já aceito. E desfazer algo assim exigiria mais do que palavras. Exigiria admitir que estivera errado, não errado moralmente, mas errado em compreender o que estava em jogo. Essa consciência o atingiu com força contida. Ele percebeu que não perdera apenas uma possibilidade, perdera o direito de reconsiderar. A decisão, ao ser feita da forma correta, tornara-se definitiva demais para permitir recuos sem consequências. Ela não se afastara, mas também não se aproximara.
Havia se colocado num lugar seguro, distante o suficiente para não sofrer, próximo o bastante para manter a dignidade. O barão compreendeu que, naquele silêncio organizado, havia uma escolha tão firme quanto a dele, e que escolhas firmes, quando se encontram, não se sobrepõem, apenas coexistem, cada uma em seu espaço. Foi nesse instante que ele entendeu que o tempo não estava mais a seu favor. Não porque fosse cruel, mas porque já estava trabalhando para consolidar o que fora decidido. O barão ainda não sabia como terminaria aquela história, mas sabia, com clareza desconfortável, que qualquer desfecho agora não poderia ser simples. A proposta correta havia sido feita, aceita, e com isso havia retirado dele algo que nunca imaginara perder: a possibilidade de voltar atrás sem custo, o que não se pode reivindicar. O barão compreendeu antes de qualquer palavra ser dita que não havia mais tempo para ponderações internas. A decisão já estava feita, não por ela, mas pela forma como ele próprio conduzira tudo até ali. Durante dias, manteve-se em silêncio. Não um silêncio estratégico, mas um silêncio de reconhecimento. Passou a observar com mais atenção aquilo que antes ignorara. O cuidado com que ela organizava seus gestos, a clareza com que delimitava os encontros, a serenidade com que aceitava o que havia sido estabelecido. Não havia ressentimento. Não havia mágoa visível. Havia algo mais definitivo: aceitação. O barão entendeu que ela não aguardava mais nada. Não uma mudança, não um acréscimo, não uma reconsideração. Ela seguira adiante dentro dos limites propostos, com a dignidade de quem não exige mais do que foi oferecido. Isso o atingiu de maneira profunda, porque ele sempre acreditara que oferecer o correto era suficiente. Nunca aprendera a lidar com a ideia de que o correto, quando imposto sem abertura, pode se tornar um limite intransponível. Certa tarde, encontrou-se diante dela novamente. Não fora um encontro planejado para decisões. Tratava-se apenas de uma formalidade, algo que poderia ter sido resolvido por terceiros. Ainda assim, o barão insistira em estar presente. Ela o recebeu com a mesma postura respeitosa de sempre. O tom era calmo, equilibrado. Nada indicava tensão. E isso, paradoxalmente, tornou tudo mais difícil. Ele percebeu que não havia espaço para dramatizações. Qualquer tentativa de alterar o que fora decidido precisaria ser clara, direta, e carregaria um peso que ele não poderia ignorar. Por um instante, pensou em dizer algo diferente, em admitir que havia subestimado o impacto da própria proposta, que talvez tivesse sido correto demais, fechado demais, definitivo demais. Mas conteve-se, porque compreendeu, naquele instante, que não se tratava mais do que ele sentia, mas do que ela já havia aceitado. Reabrir a conversa significaria exigir que ela revisse uma escolha feita com dignidade. Significaria pedir que retornasse a um ponto que, para ela, já estava encerrado. E o barão não era um homem que reivindicava o que não lhe fora concedido. Ele entendeu, então, que o verdadeiro custo de sua decisão não estava na perda visível, mas na impossibilidade de reparo. Algumas escolhas não permitem ajustes posteriores. Elas exigem que se arque com as consequências em silêncio. Ao final do encontro, despediu-se com formalidade. Não prolongou o momento. Não tentou criar uma lembrança diferente. Sabia que qualquer tentativa de suavizar a despedida soaria como hesitação tardia. Ela se afastou com a mesma postura firme com que sempre enfrentara tudo. Não havia triunfo em seus gestos, apenas coerência. O barão permaneceu ali por alguns instantes, imóvel. Sentia que algo havia se encerrado não naquele momento, mas muito antes, no dia em que formulara uma proposta perfeita demais para admitir revisões. Com o tempo, tudo seguiu seu curso. A vida reorganizou-se. Os compromissos foram cumpridos. As escolhas produziram seus efeitos. O barão manteve sua posição, seu nome, sua reputação intactos. Aos olhos do mundo, fizera tudo como devia. Agira com honra, clareza e responsabilidade. Mas, em seus momentos mais silenciosos, compreendia o que havia sido perdido. Não fora o afeto, não fora a possibilidade,
fora o direito de voltar atrás. Ele aprendera tarde demais que algumas propostas, quando feitas da maneira correta, não deixam espaço para o imprevisto, e que o coração, ao contrário dos acordos, não reconhece decisões irrevogáveis. O barão nunca se permitiu lamentar abertamente. Não era de sua natureza. Limitou-se a carregar aquela consciência como parte de sua história. E assim, seguiu adiante sabendo que havia feito o correto. Mas que nem toda correção preserva o que realmente importa.